Os Simpsons já previram coisas que pareciam impossíveis. E depois aconteceram de verdade. Trump presidente, tecnologias futuristas, eventos globais e até tragédias. Coincidência? Talvez. Mas o que eles mostraram sobre 2026 está deixando muita gente preocupada. E algumas previsões são simplesmente assustadoras. E a última previsão, quase ninguém percebeu. A primeira previsão envolve um dos maiores eventos do planeta, a Copa do Mundo de 2026. Em um episódio antigo, os Simpsons mostram um cenário curioso que muitos fãs passaram a relacionar com um possível confronto entre México e Portugal. Pode ser só coincidência, mas a série já surpreendeu antes. E quando você vê os detalhes com atenção, algumas conexões realmente chamam a atenção. E essa não é nem a previsão mais intrigante. A segunda previsão chama a atenção por um motivo bem mais sério. Ao longo dos anos, os Simpsons já retrataram surtos e crises sanitárias de forma satírica, algo que muita gente só percebeu depois que o mundo enfrentou pandemias reais. Hoje, especialistas alertam que novas doenças podem surgir a qualquer momento, seja por mutações naturais, mudanças climáticas ou maior contato entre populações. Não é previsão da série exatamente, é a própria ciência dizendo que precisamos estar atentos. E quando juntamos isso com algumas cenas antigas dos Simpsons, a coincidência acaba deixando muita gente pensativa. E a próxima previsão, essa sim, está dando o que falar. Agora vem uma das previsões mais impressionantes. Os Simpsons já mostraram cidades com carros voadores décadas atrás, algo que parecia pura ficção. Só que hoje, isso já está mais perto da realidade do que muita gente imagina. Grandes empresas e até governos estão investindo bilhões em veículos aéreos urbanos. E alguns protótipos já fizeram testes reais. Ainda não é algo comum, mas o futuro pode chegar mais rápido do que pensamos. E quando a gente olha para aquelas cenas antigas da série, fica difícil não se perguntar: será que eles acertaram mais uma vez? Mas a próxima previsão, muita gente prefere nem comentar. Agora chegamos a uma das previsões mais inquietantes. Os Simpsons já mostraram máquinas inteligentes assumindo decisões humanas em episódios antigos, algo que parecia distante. Só que hoje, a inteligência artificial evolui em uma velocidade impressionante. Especialistas do mundo inteiro já discutem limites, riscos e a necessidade urgente de regulamentação. Não porque a IA esteja fora de controle, mas porque ela está ficando cada vez mais poderosa. De carros autônomos a sistemas que criam textos, imagens e decisões complexas, a tecnologia avança rápido. E quando olhamos para aquelas cenas antigas da série, a pergunta volta: até onde isso pode chegar? E será que estamos realmente preparados? E a próxima previsão, essa muita gente nem percebeu ainda. E agora, chegamos a uma das previsões mais curiosas, e talvez a mais comentada entre os fãs dos Simpsons. Em um episódio antigo, Lisa Simpson aparece como presidente dos Estados Unidos, algo que na época parecia só humor político. Só que olhando hoje, muita gente vê isso como um reflexo de mudanças reais na sociedade, com novos perfis de liderança surgindo pelo mundo. Não é uma previsão literal, mas a série já acertou tendências antes. E quando a gente junta esse detalhe com outras coincidências que aconteceram, fica aquela sensação estranha. Será que os Simpsons apenas brincam com o futuro? Ou às vezes acabam antecipando eles sem querer? E agora, uma das previsões mais intrigantes dos Simpsons. Em um episódio marcante, Homer fica completamente convencido de que o mundo acabaria em apenas uma semana. No começo, tudo parece exagero.
humor típico da série. Mas conforme os dias passam, o episódio levanta algo interessante. Como as pessoas reagem quando acreditam que o fim está próximo? Medo, ansiedade, mudanças de comportamento. Tudo isso aparece ali de forma surpreendentemente real. E olhando para o mundo hoje, com tantas incertezas globais, crises e transformações rápidas, essa reflexão acaba fazendo sentido. Não é uma previsão literal, claro, mas mostra como a sensação de fim iminente sempre acompanhou a humanidade. E talvez a verdadeira questão nunca tenha sido quando o mundo vai acabar, mas como escolhemos viver enquanto ele continua. Agora vem uma previsão que já está deixando de ser ficção. Os Simpsons mostraram carros dirigindo sozinhos muito antes dessa tecnologia virar assunto sério no mundo real. Na época, parecia só o humor futurista. Mas hoje, veículos autônomos já circulam em testes, com inteligência artificial tomando decisões em tempo real. Grandes empresas investem bilhões nisso, e especialistas dizem que essa mudança pode transformar totalmente o trânsito, o trabalho e até o jeito como vivemos nas cidades. Ainda existem desafios, claro: segurança, leis, confiança das pessoas. Mas quando você vê o avanço acontecendo tão rápido, fica difícil não lembrar das cenas antigas da série e pensar: será que eles estavam imaginando o futuro? Ou apenas observando tendências antes de todo mundo? Mas a próxima previsão, essa quase ninguém percebeu ainda. Agora chegamos a uma previsão que muita gente considera uma das mais realistas dos Simpsons. Em alguns episódios, a série já mostrou cenários de crises econômicas, quedas bruscas de valores e instabilidade global. Na época parecia apenas sátira, mas crises financeiras reais já aconteceram várias vezes na história recente. Especialistas vivem alertando sobre ciclos econômicos, inflação, mudanças tecnológicas e tensões internacionais que podem afetar mercados no mundo todo. Isso não significa que um colapso global esteja prestes a acontecer, mas mostra como o sistema pode ser sensível. E quando ficção e realidade começam a se aproximar, fica aquela reflexão inevitável. Será que estamos preparados para mudanças econômicas cada vez mais rápidas? E agora, chegamos a uma das previsões mais curiosas e ao mesmo tempo mais assustadoras já associadas aos Simpsons. Em alguns episódios, aparecem cenários com pessoas agindo como se estivessem infectadas, lembrando histórias clássicas de apocalipse zumbi. Claro, isso é ficção. Mas a ideia de surtos, vírus desconhecidos e mudanças de comportamento coletivo não é fantasia. A própria ciência já mostrou como epidemias podem se espalhar rápido pelo mundo. Não estamos falando de mortos-vivos, e sim de como doenças, medo e desinformação podem transformar sociedades inteiras. E quando a ficção toca num medo tão real assim, a pergunta fica no ar: será que o maior risco nunca foi zumbis, mas sim como reagimos diante do desconhecido? Agora, chegamos a uma previsão que muita gente considera a mais inquietante. Em alguns episódios antigos, os Simpsons mostraram desastres naturais acontecendo em várias partes do mundo, quase ao mesmo tempo. Na época, parecia só exagero de desenho. Mas hoje, a própria ciência fala sobre mudanças climáticas, eventos extremos mais frequentes e fenômenos naturais cada vez mais intensos. Não é previsão da série exatamente. É a realidade mostrando sinais que precisam de atenção. Terremotos, tempestades, ondas de calor e enchentes têm chamado a atenção global nos últimos anos. E quando ficção e fatos começam a se cruzar dessa forma, fica difícil não refletir. Estamos preparados para lidar com um planeta em transformação? Ou ainda estamos subestimando o que pode acontecer?
Se isso tudo parece coincidência, talvez seja a hora de observar o mundo com mais atenção. Agora vem uma das previsões mais fascinantes. Os Simpsons já mostraram viagens e até possíveis colônias humanas em Marte, muito antes desse assunto ganhar força no mundo real. Na época parecia só ficção, mas hoje, grandes empresas e agências espaciais falam abertamente sobre levar humanos ao planeta vermelho nas próximas décadas. Testes já acontecem, projetos estão em andamento, e a ideia deixou de ser impossível. Ainda é um desafio enorme, claro, mas quando a ficção começa a se aproximar tanto da realidade, fica aquela pergunta inevitável: será que estamos presenciando o início de uma nova era para a humanidade? Alguns fãs dos Simpsons acreditam que certas cenas antigas mostram conflitos globais que lembram tensões reais do mundo atual. Nada confirmado, claro, mas o contexto chama a atenção. Hoje existem disputas políticas, militares e econômicas envolvendo grandes potências, incluindo Estados Unidos, Irã e outros países estratégicos. Especialistas internacionais falam frequentemente sobre riscos de escaladas, alianças militares e conflitos indiretos que já acontecem em várias regiões. Isso não significa que uma guerra mundial vai acontecer, longe disso, mas mostra como o equilíbrio global é delicado. E quando a ficção encontra a realidade dessa forma, muita gente começa a se perguntar: será só coincidência? Ou um reflexo do rumo que o mundo pode tomar? E agora, uma das previsões mais intrigantes dos Simpsons. Em vários episódios, a série mostrou encontros com alienígenas, visitas inesperadas e até situações em que a humanidade se vê diante do desconhecido. Claro, sempre com humor. Mas o curioso é que hoje, o assunto vida fora da Terra deixou de ser só ficção. Agências espaciais já investigam sinais, objetos não identificados e possibilidades reais de vida em outros planetas. Nada confirmado até agora, mas o interesse científico nunca foi tão sério. E quando a ficção começa a se aproximar tanto das perguntas que a ciência faz, a curiosidade só aumenta. Será que estamos realmente sozinhos? Ou apenas ainda não encontramos as respostas? Mas a última previsão, essa muita gente diz que é a mais assustadora. E agora, chegamos a uma das teorias mais polêmicas envolvendo os Simpsons. Alguns fãs acreditam que certas cenas antigas refletem momentos marcantes da política mundial, inclusive envolvendo figuras muito conhecidas. Claro, a série sempre trabalhou com sátira e exagero, não previsões reais. Mas o fato é que a política global muda rápido, líderes surgem, desaparecem do cenário e acontecimentos inesperados sempre fazem parte da história. E quando ficção e realidade parecem se cruzar, muita gente começa a observar com mais atenção. Coincidência criativa? Ou apenas reflexo de um mundo que muda o tempo todo? Se você chegou até aqui, já percebeu que o futuro às vezes parece mais próximo do que imaginamos. Os Simpsons podem ser só entretenimento, ou talvez um espelho curioso do que está por vir. Se você gosta desse tipo de conteúdo que faz pensar, arrepiar e enxergar além do óbvio, já se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo, porque os próximos vídeos podem te surpreender ainda mais. Até o próximo.